Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É sempre um motivo de imensa alegria para o meu coração estar com vocês nesses breves minutos do nosso Comunhão no Lar. Esses momentos que abrimos a porta dos nossos corações e do nosso lar físico, para que os ensinamentos do Cristo venham renovar o nosso propósito de sermos pessoas melhores. Esses ensinamentos que buscamos iluminar com a abençoada doutrina dos Espíritos que nos ajudam a melhor compreender aquilo que ainda não está bem compreendido em nossos corações. E como tem sido rotina nossa, né? Trazermos aqui para esses momentos uma história registrada por Humberto de Campos em suas diversas obras, para nos ajudar a extrair daí alguns ensinamentos, algumas orientações. E hoje nós trazemos aqui uma história que está lá no livro Cartas e Crônicas. E essa história, essa mensagenzinha, a mensagenzinha profunda, pequenina, mas profunda e complexa, intitulada A Petição de Jesus. O que será que Jesus está pedindo, não é? Então vamos aqui viajar nessa breve história com Humberto de Campos. E Jesus registra o autor espiritual. Retido por deveres constrangedores, junto da multidão em Cafarnaum, falou a Simão num gesto de bênção. Vai, Pedro, peço-te, vai à casa de Jeremias, o curtidor, para ajudar. Sara, a filha dele, prostrada no leito, tem a cabeça conturbada e o corpo abatido. Vai sem delonga, ora ao lado dela, e o Pai, a quem rogamos apoio, socorrerá a doente por tuas mãos. Vejam, Jesus, comprometido com as diversas demandas da multidão que o demandavam em Cafarnaum, pede a Pedro que vá socorrer a filha de Jeremias que necessitava. E orienta a Pedro que orasse junto à filha, aquela criança, né? Que estava com a cabeça conturbada e o corpo abatido. Vamos pensar aqui um pouquinho quantas vezes na nossa caminhada aqui da Terra Jesus não nos pede auxílio. Jesus não nos pede para que possamos ir em socorro dos nossos irmãos. E Pedro vai. Vamos ver se nós também vamos, né? Na manhã ensolarada, pôs-se o discípulo em marcha, entusiasmado e sorridente, com a perspectiva de servir. Eu penso que nós também somos assim, né? Quando Jesus nos convoca, vamos, felizes, gratos pela oportunidade de servir. À tarde, continua o registro de Humberto de Campos. Quando o sol cedia às últimas posições à sombra noturna, vinha de retorno, enunciando inquietação e pesar no rosto áspero. Então Pedro sai pela manhã feliz com a oportunidade do serviço e ao fim do dia retorna, sombrio, ensimesmado, inquieto, com o rosto com uma expressão áspera. Ah, Senhor, disse ao mestre que lhe escutava os apontamentos. Todo esforço baldado, tudo em vão. Como assim? Indagou Jesus. E o apóstolo explicou amargamente qual se fora um odre de fel a derramar-se. E agora então nós vamos ouvir a explicação de Pedro a Jesus por que havia sido em vão a sua ida à casa de Jeremias. E vamos pensar
Quantas vezes não somos nós também a agir como Pedro? A casa de Jeremias, afirmou Pedro, é um antro de perdição. Antes fosse um pasto selvagem. O abastado curtidor é um homem que ajuntou dinheiro a fim de corromper-se. De entrada, dei com ele bebericando vinho num paiol, a cuja porta bati, na esperança de obter informações para demandar o recinto doméstico. Não parecia um patriarca, e sim um gozador desavergonhado. Sentava-se na palha de trigo e, de momento a momento, colava os lábios ao gargalo da pesada botelha, desferindo gargalhadas ao pé de serva bonita e jovem que se refestelava no chão, positivamente embriagada. Ao receber-me, começou perguntando quantos piolhos trago à cabeça e acabou mandando-me ao primogênito. Saí à procura de Zoar, o filho mais idoso, e achei-o enfurecido no jogo de dados em que perdia largas somas para conhecido traficante de Jope. Acolheu-me aos berros, explicando que a sorte da irmã não lhe despertava o menor interesse. Por fim, expulsou-me aos coices, dando a ideia de uma besta fera solta no campo. Afastava-me apressado quando esbarrei com a dona da casa. Dei-lhe a razão da minha presença. Contudo, antes de atender-me, passou a espancar esquelética menina, alegando que a criança havia-lhe surrupiado um figo, enquanto a pequena chorosa tentava esclarecer que a fruta havia sido devorada por galos de estimação. Somente após ensanguentar a vítima, resolveu a megera designar o aposento em que poderia avistar-me com a filha enferma. Ante o olhar melancólico do ouvinte, o discípulo prosseguiu. A dificuldade, porém, não ficou nisso. Visivelmente transtornada por bagatela, a velha sovina errou na indicação, pois entrei numa alcova estreita, onde fui defrontado por Josué, o filho mais moço do curtidor, que mergulhava a mão num cofre de joias. Desagradavelmente surpreendido, fez-se amarelo de raiva, acreditando de certo que eu não passava de alguém a serviço da família, a fim de espionar-lhe os movimentos. Quando ergueu o braço para esmurrar-me, supliquei-lhe considerasse a minha situação de visitante, em missão de paz e socorro fraterno. Embora contrafeito, conduziu-me ao quarto da irmã. Ah, mestre, que tremenda desilusão! Não duvido de que se trata de uma doente, mas logo que me viu, a estranha criatura se tornou inconveniente, articulando gestos indecorosos e pronunciando frases indignas. Não aguentei mais. Fugi horrorizado e regressei pelo mesmo caminho. Observando que o amigo sublime se resguardava triste e silencioso, volveu Simão após comprido intervalo. Senhor, não fui acaso bastante claro? Porventura, não terei procurado cumprir-te honestamente os desejos?
Seria justo, mestre, pronunciar o nome de Deus ali, entre vícios e deboche, avareza e obscenidade? Jesus, porém, depois de fitar longamente o céu, a inflamar-se de lumes distante, fixou no companheiro o olhar profundamente lúcido e exclamou com serenidade: Pedro, conheço Jeremias, a esposa e os filhos há muito tempo. Quando te incumbi de ir ao encontro deles, apenas te pedi que auxiliasse. E nós? Quando Jesus nos convida ao trabalho, a socorrer um irmão em sofrimento, somos nós também aquele que vai com as pedras na mão, como Pedro. Pedro foi e desde o primeiro momento que adentrou aquela casa, a sua postura foi de julgamento, de crítica, de condenação. Ele não aproveitou as oportunidades para ser socorro, para ser remédio, para ser luz. Lembra? Jesus pede a Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Apacentar é cuidar, proteger, orientar, guiar, como um bom pastor. Jesus tantas vezes nos pede auxílio e tantas vezes nós agimos equivocados e confusos como Pedro nesse momento, porque Pedro aprendeu. Pedro aprendeu o sentido de apacentar, de auxiliar. E nós estamos nos dispondo a aprender? Porque Pedro adentra aquela casa em confusão, em perturbação, em apego, e não consegue ser luz, não consegue ser bondade, não consegue ser compreensão. Jesus pediu que ele fosse e orasse ao pé da cama da criança enferma. E ele foge. Foge com o receio de contaminar-se com os equívocos, com os erros daquela família. Ora, Jesus já nos ensinou, não é o que está fora que nos contamina, que nos afasta de Deus, é o que nós temos dentro do nosso coração. Então não é o comportamento equivocado do outro que vai fazer com que nós nos equivoquemos. Não são os erros e os enganos dos outros que vão fazer com que nós erremos. Não. O que nos faz cair, o que nos faz cometer enganos, são os sentimentos confusos, equivocados que alimentamos os nossos pensamentos e a nossa maneira de agir. Mas Jesus sempre está nos convidando a repensar o nosso comportamento no convívio com o outro, porque é no convívio com o nosso irmão que nós aprendemos. É no socorro, é no auxílio, na oportunidade de sermos sirineus. Quando aquele sirineu foi chamado para ajudar Jesus a carregar a sua cruz, ele simplesmente aceita. Jesus nos convida sempre a sermos sirineus na vida uns dos outros, porque nesse movimento, nessa forma de nos relacionarmos com benevolência, com bondade, com fraternidade, nós vamos aprendendo a curar as nossas próprias feridas. Porque nós vamos sendo capazes de perceber os nossos próprios equívocos
se nós tivermos a postura, a conduta do serviço. Se não, nós vamos fazer como Pedro. Vamos julgar, vamos apontar e vamos fugir da oportunidade de trabalho. Mais que isso, da oportunidade de servir. Servir apacentando. Servir auxiliando. Meus irmãos, é desafiador para nós? É. Porque ainda carregamos muita vaidade, muito orgulho dentro de nós, que nos faz acreditar que somos melhores que os outros. Mas que nós possamos ser vigilantes com as portas que a vida nos abre, com os convites que todo dia Jesus faz a nós. Ele diz: eu conto contigo para que você possa ir e auxiliar o irmão, a irmã em tal condição. Conta conosco para que no movimento de cuidar, de servir, de ser remédio, de ser alimento, de ser luz na vida daquele que naquele momento está necessitando, nós possamos também nos tratar, nos iluminar. E que nós possamos também receber, quando formos nós os socorridos do caminho por outros irmãos de jornada. Mais uma vez, Jesus faz um pedido. E o pedido é simples. Porque Jesus afirma a Pedro: eu conheço Jeremias, sua esposa e seus filhos há muito tempo. Jesus nos conhece há muito tempo. Sabe dos nossos enganos, das nossas limitações, mas não desiste de nós. O que é que nos dá o direito de desistirmos dos nossos irmãos? De condená-los, de julgá-los nos seus equívocos. Socorrê-los não é ser conivente com os erros que porventura estejam cometendo. Socorrê-los é fazer o bem que pudermos fazer em favor daquele irmão, para que, quem sabe, esse bem possa amenizar um pouco da sua dor e da sua consciência culpada e ajudá-lo a retomar o caminho junto de Jesus. É o convite que Ele nos faz todo dia. Que possamos ter a coragem e a humildade de aceitar. Com amor, com fraternidade, com bondade verdadeira em nossos corações. Meus queridos e minhas queridas, fiquem em paz e até uma próxima oportunidade.